Boa tarde a todos que estiverem assistindo essa apresentação. Essa apresentação faz parte da disciplina de Gerência de Projetos do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná e, em específico, ela é referente ao tema de implementação. Meu nome é Luiz. E meu nome é Alisson. Aqui temos a agenda da nossa apresentação. Nós vamos explicar como o conceito de implementação se insere nas ideias de projeto e gestão de projetos, qual o significado de implementação, quais são os requisitos para que seja feita uma implementação bem-sucedida, como se faz o monitoramento durante a implementação, como que ela se insere dentro do RUP. Vamos trazer também alguns exemplos de aplicação de rotina de implementação e também as consequências de uma má implementação. Trazemos aqui a definição de projeto segundo o que foi encontrado na literatura. Segundo o autor Maximiano, projetos seriam um empreendimento temporário de atividade com início, meio e fim programados, que tem por objetivo fornecer um produto singular e dentro das restrições orçamentárias. Como nós encontramos o conceito de implementação inserido na ideia de projeto? Encontramos o conceito de projeto na literatura dividido nas seguintes etapas. A etapa de planejamento do projeto, que compreende análise de situações, identificação de problemas, definição dos objetivos, formulação de estratégias, elaboração de um plano de trabalho e orçamento. A etapa de implementação do projeto, que compreende mobilização, utilização e controle de recursos e operação de projetos, e a etapa de avaliação do projeto. Aqui trazemos, segundo o que foi encontrado na literatura, como a implementação se insere no conceito de gestão de projetos. Segundo o autor Turner, gestão de projetos é um processo através do qual um projeto é levado a uma conclusão, tendo 3 dimensões: objetivos, que compreende âmbito, organização, qualidade, custo e tempo; processo de gestão, que compreende planejar, organizar, implementar e controlar; e níveis, contendo nível integrativo, estratégico e tático. Implementação é um termo que remete para o ato ou efeito de implementar, sendo sinônimo de efetivação, execução e realização. Seria, então, criar certas condições para que alguma atividade seja desenvolvida, alcançada ou colocada em prática. É comum as pessoas confundirem o significado de implementação e implantação. Então, vamos conceituar elas. Implantar significa iniciar alguma atividade ou coisa. E implementar significa pôr essa coisa ou atividade em prática. Como, por exemplo, para que uma lei seja implantada, primeiro é preciso que ela seja implementada, ou seja, sancionada, para só então ela ser executada, implantada. Estamos assumindo aqui que as etapas anteriores à implementação foram executadas adequadamente. E essas etapas são análise da situação e definição do problema, que deve ser contínua e eficiente, para poder fornecer informações adicionais durante a implementação. Estabelecimentos de metas e objetivos devem ser bem definidos, pois oferecem a base para a monitoração e avaliação de um projeto, assim medindo o sucesso ou o fracasso do mesmo. E a criação de estratégias e estruturas deve ter definido adequadamente como será implantado. Ter definidas as atividades que serão feitas durante a implementação, os papéis de cada elemento, custos e etc. Para que a implementação seja bem sucedida, é necessário que se tenha um plano de trabalho bem definido e segui-lo adequadamente. E o que é o plano de trabalho? O plano de trabalho é a descrição das atividades necessárias, estabelecidas em etapas, com limite de tempo estabelecido. É um guia para a implementação do projeto e uma base para o monitoramento. Portanto,
ele irá ajudar a determinar o início da implementação do projeto, escolher o responsável para cada atividade, fazer as coisas certas na ordem certa e concluir o projeto no tempo definido. A fase de implementação é onde todas as atividades planejadas são colocadas em prática. Antes da implementação de um projeto, os implementadores devem identificar as forças e fraquezas. Pontos positivos dos membros devem ser explorados para a implementação eficiente de um projeto. As fraquezas são obstáculos que podem dificultar a implementação do projeto. Os implementadores devem, então, garantir meios de superar tais obstáculos. Os indicadores de monitoramento são sinais qualitativos e quantitativos para medir ou avaliar as realizações das atividades e dos objetivos do projeto. Esses indicadores devem ser explícitos, relevantes e verificáveis, pois mostrarão a proporção atingida dos objetivos de cada atividade. Há 4 tipos de indicadores de monitoramento. Os indicadores de insumo, que descrevem o que acontece no projeto, os indicadores de rendimento, que vai descrever a atividade do projeto, os indicadores de resultado, que vai descrever o resultado da atividade, e os indicadores de impacto, que mede a mudança de condições do público-alvo do projeto. O monitoramento durante a implementação é importante nessa fase, pois garante o andamento do projeto conforme esperado. É um processo contínuo que deve ser colocado em prática antes do início da implementação. Se as atividades não estão indo bem no começo do projeto, já devem ser tomadas providências para identificar o problema e corrigi-lo. O monitoramento é importante para garantir que as atividades estão sendo implementadas conforme planejadas. Isso ajuda os implementadores a medir o quão bem estão atingindo seus objetivos. Em síntese, o planejamento descreve as formas como se fazer a implementação e o monitoramento. A implementação e o monitoramento baseiam-se pelo plano de trabalho do projeto. O monitoramento oferece as informações para o planejamento e a implementação do projeto. E deve haver um relacionamento recíproco entre o planejamento, a implementação e o monitoramento, sendo que nenhum dos três pode ser feito isolado dos outros dois. O método do RUP usa a abordagem da orientação a objetos e fornece técnicas a serem seguidas pelos membros das equipes de desenvolvimento de software, com o objetivo de aumentar sua produtividade no processo de desenvolvimento. O RUP ele é dividido em várias disciplinas, sendo a implementação uma delas, e é dividido em 4 fases: a fase de iniciação, elaboração, construção e transição, sendo que a implementação está mais presente nas fases de elaboração e construção. Falando especificamente na disciplina de implementação da RUP, os efeitos da disciplina são definir a organização do código em termos de subsistemas de implementação organizados em camadas, a implementação de classes e objetos em termos dos componentes, arquivos fontes, binários, executáveis, entre outros, testar os componentes desenvolvidos como unidades e integrar os resultados produzidos por implementadores, sendo esses individuais ou em equipes, em um sistema executável. Trazemos aqui alguns exemplos de aplicação de rotinas de implementação, tanto tirados da literatura, quanto um exemplo feito por nós mesmos, trazido para a nossa realidade da engenharia elétrica.
Este primeiro exemplo trata da implementação de um processo e uma organização de desenvolvimento de software, sendo que os passos para implementar os processos e as ferramentas são os seguintes. O primeiro seria avaliar a organização de desenvolvimento, o segundo seria planejar a implementação, o terceiro seria efetivamente executar essa implementação que foi planejada, e o quarto, avaliar o esforço para a implementação do processo. O primeiro passo seria avaliar a organização de desenvolvimento. Nessa etapa, avalia-se o estado atual da organização de desenvolvimento de software, quais são as ferramentas utilizadas no momento pela organização, avalia-se o atual processo de engenharia de software e como ele é descrito, e quais são as metas de negócios da organização que são utilizados atualmente. O segundo passo seria planejar a implementação do processo. Isto significa desenvolver um plano para implementar processos e ferramentas dentro da organização. Nessa etapa são estabelecidas metas, são identificados riscos, pode-se selecionar projetos de desenvolvimento de software, escolhe-se o momento de lançar processos e ferramentas, se planeja treinamento e atuação de mentores para fazer esse treinamento do pessoal e decide-se se será desenvolvido um ambiente de desenvolvimento para a organização como um todo. A terceira etapa seria executar efetivamente a implementação do processo, que significa executar projetos de desenvolvimento de software, neste exemplo específico, nos quais são implementados processos e ferramentas. Nessa etapa, se monitora os projetos de desenvolvimento de software dentro da organização, se gerencia o lançamento de processos e ferramentas entre os projetos e é feito o monitoramento do desenvolvimento de um ambiente na organização inteira. Na quarta e última etapa, se avalia o esforço para a implementação do processo. Nessa etapa, se avalia o esforço que foi empreendido para a implementação desse processo, se avalia se foram alcançadas as metas que foram estabelecidas inicialmente durante a etapa de planejamento e avalia também o pessoal, o processo e as ferramentas em si para conhecer áreas que podem precisar de atenção numa próxima fase que, porventura, podem ser melhoradas. Existem alguns tipos de abordagem de implementação. Um exemplo que trazemos aqui é a abordagem comum, onde se implementa o processo e as ferramentas em um projeto piloto, geralmente mais simples. Depois desse projeto inicial, avalia-se a utilização do processo e das ferramentas, preparando-os para serem lançados em projetos posteriores e mais complexos. Sendo que os envolvidos nesse projeto piloto que foi mais simples devem atuar no momento de preparar o ambiente como mentores do resto da equipe que vai realizar os projetos posteriores, que são mais complexos. Aqui nós criamos um exemplo de aplicação de rotina de implementação, trazendo mais para a nossa realidade da engenharia elétrica. No caso aqui nós criamos uma empresa fictícia de engenharia elétrica que trabalha com estudos de eficiência energética com ênfase maior em projetos luminotécnicos. Seguindo as etapas anteriores que foram mostradas, o primeiro passo seria avaliar o estado atual da organização de desenvolvimento. Estamos aqui assumindo que existem diversas áreas que necessitam de melhorias dentro dessa organização em como ela executa o seu trabalho. Então, no caso dos projetos luminotécnicos, o estudo das condições das instalações dos clientes, onde a empresa realiza seus projetos de melhoria, não é feito com a devida precisão. A empresa não utiliza softwares ou equipamentos modernos de simulação e medição. Poucos funcionários têm pouco ou nenhum conhecimento das normas vigentes de iluminação, onde a norma de luminotécnica brasileira é a BNT 5413. Estamos assumindo que a maioria dos funcionários não tem conhecimento e tem-se na empresa a utilização precária de critérios de avaliação e indicadores de qualidade. Seguindo as etapas, o passo 2 seria planejar a implementação do processo. Neste caso, são estabelecidas metas, como por exemplo,
aumentar a capacidade de projetos que a empresa tem capacidade de tocar ao mesmo tempo, e também, caso a demanda pelo serviço da empresa aumente, aumentar a equipe de trabalho adequadamente mantendo a qualidade dos projetos. São definidos riscos que podem acontecer, como, por exemplo, o risco do cliente não ficar satisfeito com o andamento do projeto. Então, são verificadas maneiras de melhorar isso através de uma parte da empresa que fique em constante contato com o cliente e com as suas exigências. Planeja-se também o uso de ferramentas de medição e simulação, como, por exemplo, para simulação, o mais usual seria utilizar softwares como o Dialux, que permite que seja feito um planejamento da área onde será feito o estudo luminotécnico, onde podem ser importadas de fabricantes o tipo de luminárias mais adequados para o local, e é possível também simular como essas luminárias vão funcionar quando instaladas nesse ambiente especificamente. E também o uso do luxímetro, que é uma ferramenta que serve para medir o nível de iluminação dos locais a serem estudados. Pode ser feita também a escolha de mentores para realizar o treinamento dos funcionários em atividades como, por exemplo, como utilizar as ferramentas de simulação e verificar o conhecimento e aplicação das normas vigentes de iluminação. Aqui temos o exemplo do equipamento de medição utilizado usualmente, o luxímetro. Aqui está um exemplo da interface do software de simulação Dialux, onde podem ser definidas exatamente as dimensões do cômodo a ser analisado e feito o estudo luminotécnico, bem como verificar se as características do projeto estão dentro da norma. Como foi dito anteriormente, podemos verificar nesta imagem da interface do programa para um cômodo com dimensões especificadas sendo analisado. Em cada fração deste cômodo, com as luminárias que foram selecionadas de acordo com o fabricante, para cada fração do cômodo, qual é a intensidade luminosa que seria verificada caso essa implementação fosse feita na prática, para que seja verificado se está dentro da norma. Aqui temos um exemplo retirado de um fabricante de uma luminária que pode ser importado para dentro do software de simulação, onde constam características dessa luminária, como sua potência, a capacidade de iluminação e também o espectro de iluminação em 360 graus que essa luminária fornece. Aqui pode-se verificar a simulação de um ambiente de um cômodo no software de simulação proposto, onde nesse esquema de cores pode ser verificadas as áreas de acordo com o projeto que foi feito, que estariam mais fortemente iluminadas ou menos, e feita o aferimento se está dentro ou fora da norma. Seguindo as etapas, o terceiro passo seria executar efetivamente a implementação do processo. Nessa etapa, define-se a equipe responsável por monitorar o desenvolvimento das atividades que foram planejadas inicialmente e é feito o desenvolvimento de um ambiente na organização inteira. Nesse caso, a partir do planejamento de implementação proposto, esse desenvolvimento de um ambiente é feito para que esta filosofia que foi desenvolvida seja seguida para projetos posteriores mais complexos. Na última etapa seria a avaliação do esforço para a implementação do processo. Esta etapa ficou apenas na idealização, onde seriam avaliados como foi o andamento dos projetos, se as metas foram atingidas, se esta nova rotina de implementação que foi planejada ela é satisfatória e verificados possíveis pontos de melhoria para os posteriores projetos mais complexos. A implementação para o caso do plano de gestão de conhecimento é outro exemplo encontrado na literatura, que é aplicado para a administração pública.
Ele é dividido em 4 etapas. A etapa de diagnosticar, planejar, desenvolver e implementar, sendo focado mais na área de implementação. A implementação seguirá as seguintes etapas: discutir os fatores críticos de sucesso na implementação, definir as maneiras de lidar com a resistência à implementação, elaborar uma estratégia de avaliação contínua na implementação. Os fatores críticos de sucesso para o plano de gestão de conhecimento devem ter alvos claros, apoio contínuo da alta administração, ter uma equipe técnica com qualificação adequada, a gestão da mudança na cultura organizacional bem conduzida, efetividade no processo de implementação e apoio tecnológico. Para manter os resultados, é preciso planejar cuidadosamente, ter um sistema de reconhecimento e recompensa, com o objetivo de promover a participação e manter os resultados, e deve haver um comprometimento das pessoas em relação à mudança. A estratégia de avaliação contínua para o plano de gestão de conhecimento deve estabelecer os pontos de verificação, o monitoramento por meio de indicadores, a publicação regular dos resultados, criação de recompensas e sanções e avaliação de produto somativo. Aqui estão listados alguns efeitos de uma má implementação. Sendo a implementação feita de forma equivocada, pode gerar problemas ao invés de soluções. Então, a redução da eficiência das equipes nas atividades vão desviar a atenção dessas equipes. Vai reduzir o nível de atenção das equipes. Vai ter maior dificuldade no cumprimento de prazos. Essa dificuldade de cumprimento de prazo vai gerar dúvidas em relação à efetividade das análises e a eficácia da coleta de dados. Vai ter insatisfação das equipes envolvidas, pois essas vão começar a receber mais atividades para executar, e consequentemente a insatisfação dos gerentes, pois com as equipes insatisfeitas não vai existir resultados para justificar as atividades. Estas foram as referências utilizadas para a realização desta apresentação. Agradecemos a atenção de quem assistiu este vídeo. Muito obrigado.